Bem-vindos a mais um episódio do Hall Pass. Meu nome é Vinícius e é meu prazer ser o host de vocês mais uma vez em mais um episódio. Hoje a gente recebe dois convidados muito especiais do time de College and Career Counseling. Estou aqui com o Red, com a Priscila. Queria agradecer vocês por terem aceitado esse convite, por terem cedido um pouco do tempo de vocês para vir falar com a gente, porque College and Career é um tópico que muitos alunos sempre têm dúvida, sempre ficam um pouco estressados, então é muito especial ter vocês aqui com a gente, para a gente bater um papo. E para começar, eu queria falar sobre o Bootcamp que está chegando agora, dias 5 e 6 de maio, o LSE Bootcamp. Queria que vocês falassem um pouco também sobre esse evento, de terem conseguido trazer aqui para a Concept. Não, fantástico, Vini. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu e a Priscila somos grandes apoiadores do trabalho de vocês, obviamente, e é um prazer estar aqui e falar um pouco sobre o nosso trabalho, responder algumas das perguntas dos seus colegas, dos nossos estudantes. E, claro, o Bootcamp da LSE é uma iniciativa que vai ser feita em São Paulo, nesse momento, somente na nossa escola, né? A London School of Economics, como já sabemos, uma das melhores escolas e universidades, obviamente, de economia, ciência política, direito do mundo, né? Hoje, pelo The Times, ela é considerada número 1, a universidade número 1 no Reino Unido, passando aí Oxford e Cambridge, por exemplo, né? E a gente vinha conversando com eles já há algum tempo e conseguimos formatar, criar, customizar um programa de empreendedorismo, liderança, de inovação, onde eles estarão aqui conosco nos dias 5 e 6 de maio, como você bem colocou. Teremos um grupo seleto, as vagas são limitadas, né? As inscrições estão acontecendo, mas já elas fecham, né? Onde esses alunos que se inscreverem nesse programa vão ter mentorias, projetos, desafios, palestras, ministradas por quem? Por fundadores, né, de empresas de empreendedorismo social, de vários setores, né, não só necessariamente do business financeiro, né, que é um dos carros-chefes da LSE, mas eles estarão aqui, são brasileiros que são ex-alunos e que estarão aqui fazendo mentoria para os nossos estudantes. Vai ser um momento de interação muito interessante, que independente dos rumos de universidade e carreira, né, que a gente esteja pensando, as habilidades que vão ser trabalhadas aqui durante esse bootcamp vão ser excelentes. Eles precisam receber um certificado no final, bem interessante, e algo que a gente tem trazido bastante para os estudantes em sala, que esse tipo de iniciativa compõe o currículo de qualquer um. Nosso, a gente gostaria de ter e participar de algo assim. Então a gente está bem entusiasmado, as inscrições continuam avançando e novamente serão os dias 5 e 6 de maio aqui na Concept. Então é uma oportunidade excelente. Inclusive vamos abrir poucas vagas para alunos de outras escolas, porque sob pedido, muitos pedidos. Muito legal. Então, vagas limitadas. Então, quem ainda não se inscreveu, ainda tem tempo, vai lá. 5 e 6 de maio, das 3 às 6 da tarde, né? Exatamente. Acho que é legal se planejar para estar aqui das 3h30, por ali até umas 7 da noite, porque sempre vai haver uma discussão depois. E no segundo dia, né, na finalização, com a palestra-chave, o Keynote Speaker, vai ter um momento, né, de fechamento pelo Head of School, né? E uma interação ali com esses fundadores no final, uma coisa mais contraída. Então, das 3h30 às 7. É muito legal. E, assim, é muito importante ver, por exemplo, uma escola da Inglaterra vindo aqui para a escola, né? O que eu percebo como um aluno do high school, eu vejo muito quando eu converso com os outros alunos, que tem muito uma fixação, assim, de Estados Unidos, sempre, assim, vou fazer faculdade nos Estados Unidos. E poder ver que existem faculdades em outros lugares do mundo, receber uma faculdade da Inglaterra, que, como você falou, super bem ranqueada, poder ter essa oportunidade deles vindo falar com a gente, saber que existem outras possibilidades, acho muito importante isso. Então eu queria que vocês falassem um pouco também dessa importância da gente abrir esse leque, de sair um pouquinho dos Estados Unidos, saber que existem outros lugares do mundo com outras faculdades excelentes também, com programas excelentes, e como que a gente pode abrir esse leque, saber desses outros países, dessas outras universidades. Fantástico. Eu fico muito feliz com a sua pergunta, Vini. Bom, primeiro, obrigada também por estar aqui hoje e parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, que está muito legal mesmo. Então, vocês estão de parabéns.
E respondendo a sua pergunta, isso me deixa bem feliz falar disso aqui, porque é uma coisa que eu tenho repetido bastante com os estudantes. Eles me falam muito, né? Às vezes o estudante do nono, 10º ano, chega para mim, a gente vai fazer um evento sobre estudar em determinado país. A gente faz dos diferentes países que a gente considere que possam, né, ser uma boa pedida para os estudantes da Coast. E os estudantes muito jovens, às vezes, vêm falar com a gente e falam, eu não quero ir para o Canadá, eu já sei que eu não quero, eu já sei que eu não quero ir para Irlanda, já sei que eu não quero ir para Inglaterra. E muitas vezes esses estudantes não fazem a menor ideia das instituições que estão lá, né, da vida universitária, do que eles poderiam fazer, das áreas de atuação que são mais envolvidas naquelas universidades, das carreiras possíveis naquele país e da vida naquele país. Então é muita coisa para se saber antes de tomar uma decisão tão importante como essa, né? E tem muita coisa muito bacana além dos Estados Unidos, além de Inglaterra, Estados Unidos também, né? Os países que a gente às vezes considera um pouquinho mais. Espanha também o pessoal costuma gostar muito, mas a gente tem Holanda, a gente tem Alemanha, a gente tem Canadá, a gente tem diversos países que têm universidades incríveis e muitas vezes um custo-benefício muito legal também, super atrativo, né? Uma universidade muito legal por um custo menor, para alguns estudantes isso seja uma questão, ou certas carreiras em certos países também tem uma notoriedade lá naquelas universidades. Então a gente gosta de trazer essas informações. É super importante abrir essa cabeça desde cedo para esses novos áreas e novos países além dos Estados Unidos. E só complementando, eu acho que essa percepção, né, de que a grande maioria dos alunos busca Estados Unidos primeiros, eu acho que ela é até natural, né, por estarmos, pela questão da língua inglesa ser a segunda língua, né, da maioria dos nossos estudantes, pelo número de instituições que estão na mídia o tempo todo, né, das parcerias que as nossas próprias instituições aqui de São Paulo, que tem a ver com o que os nossos alunos buscam, nós temos parcerias mais nos Estados Unidos. Até quando a gente fala de números, só nos Estados Unidos são 4.300 instituições de ensino superior, é muita coisa. E a percepção que a gente tem pouca opção, eu converso muito com as famílias, com os estudantes nesse sentido, é de que todo mundo quer aplicar para as mesmas 100. Então, conectando muito com o que a Pri colocou, eu vejo, até conversando com cada um de vocês, comparado com outros grupos, uma divisão bem madura entre o que, conforme você vai avançando de Grade 9, Grade 10, Grade 11, chegando em Grade 11, a gente já vê uma diferença onde já exploramos outros países, já exploramos outros lugares, já entendemos o que é diferente na Holanda, o que é preciso para o Canadá, né? Eu sei, a ideia é que chegando no Grade 12 eu saiba, se eu quero incluir o Canadá, eu tenho que fazer o Enem. O que eu posso fazer para ser um candidato competitivo na Holanda? Por que é diferente do Reino Unido? A LSE que está vindo aqui, nós temos um currículo brasileiro, mas bem cimentado e baseado com as matérias de AP, como você bem sabe. Um aluno de um currículo brasileiro direto, sem esse complemento, não consegue entrar direto, não tem o mínimo requerido pela LSE para entrar no ano 1. Porém, o aluno da Concept, e é por isso, outra razão respondendo a sua pergunta, é que eles vêm aqui. Porque existe esse currículo muito bem estruturado, às vezes os estudantes perguntam, mas por que o AP? Onde que ele vai me ajudar? Então está aí um grande exemplo, né? Então, para abrir caminhos além só dos Estados Unidos, apesar do currículo AP ser americano, né? Então, assim, muitas das nossas ações, voltando aqui, a gente acabou de ter a College Week, dentro de 8, 10 dias a gente conseguiu trazer muitas universidades, aí as aulas começaram em fevereiro, a gente está em abril, já são 90 instituições que vieram ao nosso campus, não só fazer banquinha e fazer feira, né, normal, como vocês viram, entrevistas, workshops de redações, one-on-ones, né, algumas das instituições como UC Berkeley, os melhores do mundo, fazendo entrevistas com alguns alunos, e isso vai continuar. Em junho a gente está trazendo só instituições brasileiras, então pegando esse gancho aí também. Então o nosso foco é sim, como a Pri bem colocou, que os estudantes Grade 9 comecem a fazer essas perguntas. Mas eu não quero ali, né? E comecem a descobrir que, peraí, conversei com uma instituição lá de Luxemburgo, um exemplo real que a gente teve aqui, né? Uma instituição de Luxemburgo, que nunca tinha vindo para São Paulo, veio na Concept e já tinha nomes de alunos que depois vieram falar comigo, essa faculdade de Luxemburgo, né? Então são muitos caminhos, são muitas opções,
E é importante esse nosso contato constante com vocês para que a gente consiga ajudar vocês a descobrirem possibilidades. A hora de dizer não é só lá na frente quando a gente já estiver fechando o Grade 12. Né? Com certeza. Meu exemplo, por exemplo, nessa College Week que a gente teve 1-2 semanas, né? A gente teve várias feiras, várias universidades vindo falar. Eu mesmo não considerava, tipo, Europa. E aí vieram umas 5, 6 universidades da Irlanda. Eu nunca tinha considerado Irlanda, nunca tinha pensado. Conversei com algumas delas, achei o campus incrível, a ideia incrível. Então, abrir mesmo esse leque, saber que existem essas possibilidades, acho super importante. E pegando isso de você saber que existem outras possibilidades, onde você talvez se sinta mais confortável, se encaixe mais, porque às vezes a gente fala, preciso achar uma nos Estados Unidos onde eu me identifico. Mas às vezes é o país em si, que você tem outro país cuja cultura você se identifica mais. Mas eu queria que vocês falassem um pouco como que a gente faz, porque é muito difícil entrar nesse mundo onde tem 2 bilhões de universidades e achar especificamente uma que tem um perfil que se alinha com o nosso. E às vezes a gente nunca nem ouviu falar, não sabe onde que é, e surge essa universidade. Então, tem algum jeito da gente pesquisar universidades pensando nisso, em tentar achar uma com um perfil específico? Olha, excelente pergunta, excelente pergunta, e ela vai requerer alguns outros episódios, então eu espero que você nos convide para voltar aqui mais vezes trabalhar nesse projeto. Por que eu digo isso? Porque o programa inteiro de College and Career Counseling, a gente recentemente inclusive lançou o nosso manual, né, o WAKE, que é a sigla, é a palavra de ordem, cujas letras representam o drive, né, o drive word, a palavra de comando de cada grade level. Então, dentro da palavra wake, o W para o grade 9 significa wonder. Então, ali onde a gente começa a imaginar quem eu sou, o que eu gosto, né? What I stand for, meus valores, né? Para quando eu chego no grade 10, letter A, eu já começo a act. Aí é a hora de começar a agir, né? E aí agir em cima de tudo que eu descobri no ano anterior e começar a ter protagonismo, começar a trabalhar em projetos, começar a pesquisar universidades, entender, né, o que é o que, quais as opções, para que então no grade 11, letter K, seja o ano de know, knowledge. Preciso conhecer os sistemas, conhecer a diferença do Canadá, o que o Enem faz, o que o SAT faz, para que serve o AP, o que é esse negócio de GPA, o que é minha média geral, né? Como que se calcula, onde importa. Então todas as partes bem técnicas desse processo. Para quem está no grade 12, né? O que você está fazendo agora é a hora de finalizar esses processos e execute, né? Letter E, execute. Mas nada disso é possível sem o primeiro passo para responder a sua pergunta. Para que eu consiga encontrar não uma, 5, 10, 20, 25, né? Já é um pouquinho demais, mas é possível, né, aplicar para mais de 20 universidades, onde todas elas combinem com os meus critérios, meu perfil acadêmico, meus valores, as minhas intenções, orçamento, né? Que combinem com tudo isso. Antes de eu chegar aqui, o que eu preciso saber? Eu preciso me conhecer, preciso saber quem eu sou. Por incrível que pareça, a importância do nosso trabalho é ajudar vocês a saberem quem vocês são, para que aí então a gente consiga pegar esse cardápio, que, como você falou, é uma coisa assustadora, né? Quanto mais opções a gente traz, a gente espera que até o final do ano tenha passado 150 universidades aqui pelo campus do Concert e do mundo todo, né? Então, para que eu saiba os meus critérios, tenha essa conversa com a família, a gente saiba o que a gente construiu, e a partir daí participar das feiras, né? Nós temos os templates dentro das reuniões que a gente faz com vocês, né, individualmente. A gente tem o Academic Roadmap que a gente preenche, né? E a partir daí tem os templates da lista, né, do List Builder, do College List Builder. Ali dentro tem alguns sites. Então, o que eu sempre falo, a maneira mais fácil, sabendo quem eu sou, o que eu gosto, meus potenciais, se eu sou bom em matemática, se eu não sou, se eu sou um ótimo comunicador e tenho projetos excelentes como podcasts na escola, né? Quais universidades que prezam? Ou vou mais além, quais carreiras, quais futuros, né? Hoje a palavra carreira, acabou de sair o 2025 Job Report, né? do International Forum, e ele já não fala mais em carreiras como a gente entende, né? Então, e aí talvez, né, esse tópico venha a entrar na nossa conversa também, da questão de como a gente está pensando no próximo passo. Mas pesquisando, a gente está pesquisando a todo momento, participando dos eventos que a gente faz, porque se eu venho num evento da LSE, eu já vou entender isso aqui também.
que entusiasmado com isso aqui, eu faria isso por 4 anos, eu estaria nesse tipo de instituição, conversando como você fez. Irlanda não estava no seu radar, de repente ela está no seu radar, né? Me refinando esses interesses em cima do que você vai descobrindo, continuando a ampliar essa lista. Mas, para reforçar, é importante se conhecer, é importante realizar as tarefas que a gente pede no sentido de preencher o Central Theme, né, os exercícios do Central Theme, utilizar o famoso YouTube, o TikTok, né, os próprios sites das universidades. Por quê? Para pegar essa visão das universidades sem filtro, né, dos alunos que estão falando como é que é estudar ali. Né? Esse curso que eu quero fazer numa universidade da Itália, numa Bocconi, por que é diferente de eu fazer numa GV? Né? O que eu ganharia? Então, começar a ter curiosidade. Eu acho que eu vou resumir aí. Então, uma vez que eu me conheço, a partir daí eu tenho que ter curiosidade, porque as ferramentas a gente tem. E aí a gente consegue empoderar vocês com todas essas ferramentas para começar a ter curiosidade. Finalizar essa lista, aí é um trabalho técnico, né? Que a gente faz muito em conjunto. Então eu sempre falo para os estudantes, cresçam essa lista, cheguem no Grade 12 em algum momento antes do final do primeiro semestre, com 40 universidades da seleção. A partir dali a gente vai usar números, SAT, GPA, toda aquela coisa técnica, né? Chegar na lista final. Uma coisa importante que eu colocaria é, desde o 9º ano, que os estudantes pensem nesse processo de autoconhecimento. É muito importante, porque pensar no que é bom para eles, né? E não no que seria legal como uma imagem para o mundo, né? Isso é uma coisa muito difícil, às vezes, de tirar do estudante. Então, esse processo desde o 9º ano, com o EIC, que a gente vai lá desde o começo, investigando valores, investigando tudo que rodeia as aptidões, né? As coisas na qual o estudante é melhor, as coisas que para eles são um desafio maior. Pensando, na hora de fazer essa lista de universidades, ele tem uma bagagem para pensar nele, e não no que o mundo vai esperar dele, né? E isso é muito importante pra gente. Até porque, completando muito isso que a Pri falou, é muito fácil, né? Eu simplesmente dar um Google, eu quero estudar o quê? Engenharia mecânica. ChatGPT, right? 20 best mechanical engineering programs in the world. Pronto, tá aí minha lista. E aí, quão customizada é? Qual garantias a gente tem de que eu vou ser feliz no próximo ano, no primeiro ano lá? E dirá nos 4 anos lá. Porque a gente já não pensa tanto, né, a partir desse momento, minha carreira, não, vamos planejar os seus próximos 4 anos. Seu primeiro ano depois do ensino médio, né, do high school. Então, essa parte é muito fácil. Então, a única maneira de garantir que todas essas universidades na lista sejam boas para você não é com ranking, não é com ChatGPT, senão a gente não teria emprego. Exato. A gente não teria, a gente não existiria. Tão longo é importante. Que a partir daí, qual é a melhor escola de business in the world? LSE? Wharton? Aí vem a segunda pergunta que eu sempre faço. É uma cena que às vezes acontece. Qual universidade? O que você quer estudar? Eu quero estudar engenharia mecânica. Tá. Qual universidade você quer? MIT. Você pergunta, por que o MIT? Porque é a melhor universidade de engenharia mecânica do mundo. Aí eu pergunto, melhor pra quem? Não, melhor pra todo mundo e tal. Por que é melhor pra você? Melhor pra mim. Quem é você? Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais, né? Porque aí, uma vez, se eu não me conheço e eu tô me colocando num molde que é melhor, por que a gente fala isso? Na nossa experiência, a gente teve alunos excelentes que foram para essas universidades e não se deram bem. E alunos que foram para universidades que não conheciam, que não sabiam, que talvez não estavam no radar e que hoje estão no ápice da sua carreira em lugares que, né, eles almejaram estar. Então, assim, todos os caminhos levam a Roma. Então, é importante ter esse autoconhecimento e proatividade. Curiosidade, proatividade e autoconhecimento. Eu acho muito importante isso que você falou, porque eu acho que tem um momento que fica muito perigoso a gente olhar muito para as expectativas que as pessoas começam a colocar em cima da gente nesse período de pensar em faculdade e não pensar onde a gente realmente vai estar feliz, né, nesses próximos 4 anos. Então isso que você falou de pensar nos próximos 4 anos, ao invés de pensar lá na frente, é muito importante.
E até porque eu lembro que você falando desse negócio de perguntar pro ChatGPT, né, uma lista, ele te dá 20 melhores universidades naquele curso. Eu lembrei muito de uma conversa que a gente teve que você falou que muitas vezes parece que dão uma lista pra gente de 15 cursos e a gente fecha os olhos e pega um automático, sendo que existem muito mais do que isso de possibilidades pra gente entrar. Então, tem muito esse perigo de que as expectativas que as pessoas colocam na gente, ao invés de pensar, né, o que a gente realmente quer fazer, onde que a gente estaria feliz. E eu acho que, pensando nisso também, desse perigo e dessas expectativas que colocam em cima da gente, é um período que os alunos ficam muito estressados, né? Porque além de ter que acabar a escola de um jeito bom, né, com notas altas, finalizar tendo projetos, tendo protagonismo dentro da escola, então criando seus próprios projetos, a gente também tem que pensar já em faculdade, então tem que pensar no agora e no depois. Então eu acho que isso gera muito estresse para os alunos que estão no high school, e eu queria que vocês dessem algumas dicas, alguns conselhos de como que a gente podia conciliar esse estresse com esse foco também nos últimos anos de high school. A gente acompanha muito o estresse de vocês, o pessoal que vai ficar no Brasil com estresse, com simulados, vestibulares e o que precisa para esse vestibular, para aquele, que também às vezes não é exatamente a matéria que tem que dar para aquela prova, e isso não vai cair no vestibular que eu quero, e como que eu faço, não sei. E aí vocês que vão, né, eu acho que vai tentar fora do Brasil também, o pessoal que vai tentar fora do Brasil, é muito atarefado com isso de escrever essay, preparar application, pedir cartas de recomendação, né? Vai chegando um momento que esse estresse vem e é normal. Eu não vou dar receita nenhuma para vocês não terem esse estresse, porque vocês vão ter esse estresse. E tudo bem, né? Para passar por essa fase de um jeito mais tranquilo, é a organização. Então, vocês precisam, nessa fase, mais do que nunca, ter um calendário, uma organização do tempo de vocês. Nesse calendário tem que estar tudo. Eu sempre falo, é uma conversa que eu tenho muito desde o 9º e 10º ano, quando eu converso com os estudantes, que eu tenho essa entrevista individual com eles, com os mais jovens. Eu já falo, começa a fazer um calendário inegociável, mas realista. Então, para você, o que é realista? É estudar. A matéria que eu estou indo pior aqui é matemática, então essa hora por semana eu vou estudar matemática, isso vai estar no meu calendário, mas isso é inegociável. Se eu tiver que tirar essa hora, eu vou ter que substituir, mas vai ser no último caso. Então, para vocês que estão no final, né, dessa etapa, principalmente 11º, 12º ano, esse finalzão do 12º acaba ficando um pouquinho mais tenso, é calendário. Então, pode ser que vocês tenham uma limitação maior, tenham que ir menos para as festas por uns meses, isso é normal. Dividir o tempo para a escola e o tempo que vocês vão ter para se dedicar a esses applications ou os vestibulares. A gente tem um tempo, principalmente a partir de abril agora, a gente vai ter um tempo que a gente vai dedicar, um tempo semanal para vocês se dedicarem a isso durante aquele tempo com supervisão. Então, quem quer prestar os vestibulares vai ter lá os simulados, correção de simulado, vocês vão se dividir em grupos, né, de acordo com o interesse. E quem está aplicando para fora, começar a aprender melhor como escrever essay, como, né, diferentes applications para diferentes países, como são. Então, a gente vai ter esse tempo destinado aqui. E é muito importante vocês aproveitarem esse tempo, né? Porque às vezes tem um estudante lá que fica batendo papo nesse tempo e acaba, né, começa a ver lá o que precisa ver, acaba batendo papo, não usa muito aquele tempo e depois percebe que tem que correr atrás desse tempo no outro momento. Então é muito importante vocês aproveitarem todo esse tempo que a gente dá para vocês e o que vocês vão se organizar para ter em casa e trabalhar e, né, sem esquecer de se divertir um pouquinho, se exercitar e né, também esfriar um pouquinho a cabeça, mas sempre pensando nas prioridades. Fantástico, fantástico. Eu acrescentaria só, né, perfeito essa questão do tempo, pegando esse tempo. O tempo é o nosso melhor amigo e ele pode acabar vindo a ser um amigo não tão legal, né? Pode cumprir e acima e embaixo que o estresse vai estar ali, é uma parte normal. A gente tem muito essa questão das emoções, né? Elas vão acontecer, a gente
reconhece que elas estão ali porque estou estressado, né? Estou estressado, ok. Por quê? O que eu fiz para prevenir, né? Eu fui proativo. Então, para quem não está ainda nessa fase final, eu vou voltar naquela tecla da curiosidade e da proatividade. Então, a gente tem falado isso nas reuniões com os pais, nos coffees, né, nos cafés com os pais. Temos falado nas oportunidades com os estudantes também. Como o tempo é o nosso melhor amigo, com as ferramentas que a gente tem no Grade 10, lembra de agir, de estar preparado com as minhas extracurriculares, o meu currículo, o meu portfólio, isso vai diminuir um tipo de estresse lá na frente. Se no Grade 11 eu trabalhei no meu Central Team e eu determinei e continuei a evoluir, qual meus interesses pessoais, meus interesses acadêmicos, meus pontos fortes, meus valores e minha personalidade. E onde que eles estão distribuídos dentro do que eu vou mostrar. Isso já está me ajudando a escolher curso, já está me ajudando a coletar tópico para redações. Então, esses passos, voltando na questão do tempo, seguindo esses passos e sendo proativo, vai evitar, sim, que o estresse exploda. Ele vai estar lá. Um outro ponto também voltando para quem está para quem está em qualquer etapa aí dessa trajetória, seria utilize os recursos humanos, utilize a gente. Nós não somos algo que fica lá numa torre vocês esperando serem convocados. Não. Qualquer dúvida, teve uma pergunta, teve uma ideia, né? Procure, e principalmente quando chegou ali o momento do estresse, tenta espelhar essa comunicação, sabendo que tudo é um ciclo e tudo se conecta. Então o que a gente vem fazendo vai diminuir o estresse. Os recursos aqui de especialistas vão ajudar vocês a medirem, pô, o Red não está estressado com o meu processo. Eu expliquei tudo o que eu estou fazendo para ele. Então se ele não está estressado, eu também não vou estar. Né? A menos que a gente não esteja se comunicando. Eu estou com um plano aqui mirabolante que eu não comentei com eles e eles não sabem. Eu ia fazer culinária, mas dia 31 de dezembro eu falo pro Red que vou pegar para MIT. Acho que eles não têm culinária. Né? Então, para não haver surpresas, não tem a ver a questão da proatividade, de organização do tempo, para não haver surpresas. Mas se a gente estiver em cima, estiver cobrando, é porque a gente talvez esteja com um pouquinho de estresse também, então é legal alinhar. Então é isso, comunicação, proatividade, seguir os passos, organização de tempo, concordo com tudo, mas eu sei que ao mesmo tempo vai ser difícil, né? Muitos pontos. Né? Eu adorei isso que você falou, Red. Usem a gente para ganhar segurança. Eu acho que essa calma, essa segurança, a gente sabe o que está falando para vocês, a gente está lá para isso. Então, baixou a insegurança, procura a gente, usa a gente. A gente gosta muito de dados, né? Então, às vezes eu costumo falar, né, com alguns estudantes, olha, você tem uma vida, você está planejando para esse seu um futuro. Na minha carreira, 10 anos, vezes média de 100. Né? Então, são muitos futuros, muitas applications, muitos que a gente já viu. E são padrões. Então, a gente consegue usar toda essa gama de dados que a gente tem para falar, olha, a sua história está tranquila. Ou, se a gente estiver preocupado, vamos se preocupar junto. Uma pergunta que me surgiu aqui, porque eu lembrei que também é um estresse que eu vejo muitas pessoas tendo. A Pri falou de calendário, né? Vocês falaram de organização do tempo. Eu vejo muita gente perguntando, assim, meio perdido sobre SAT. E eu queria que vocês falassem, assim, porque, assim, tem muitas datas de SAT, vocês podem fazer muitas vezes. Então, eu queria que vocês falassem, assim, quando que vocês acham que é um momento bom de começar a praticar para SAT e quando que é um momento bom para começar a fazer? Tipo, fazer uma primeira prova e depois quando fazer uma segunda. Fantástico. Porque a gente vê que hoje em dia muitas universidades vêm e falam que SAT é optional, que depois da pandemia eles tiraram essa obrigatoriedade, mas eles recomendam que mesmo assim você aplique, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da SAT. Ótimo, posso começar e pode implementar. Fantástico. Dentro do manual Wake, a gente usa a regra geral. Porque a regra geral é o que costuma ser interessante para o estudante, né? Claro que depois, caso a caso, isso pode ser customizado e a importância da gente estar aqui. Vamos voltar antes de falar de cronograma e falar da questão do SAT Optional, né? Então foi bem interessante, a gente estava ali no meio da pandemia, muitas universidades, por razões óbvias, trouxeram essa política de SAT Optional ou Optional Testing. Algumas acabaram utilizando esse pretexto muito válido, né, da pandemia para já atualizar e oficializar políticas que eles já estavam querendo fazer com o sistema das universidades da Califórnia, que já vinham conversando sobre a eliminação de Standardized Testing no processo deles há muitos anos. Então eles usaram esse sistema
para nunca mais voltar para olhar para um SAT. Então, hoje, se você vai aplicar para qualquer UC, University of California, qualquer uma das 9, né, elas não vão olhar para o seu SAT, certo? E, claro, pelas razões ali durante a pandemia, muitas acabaram fazendo essa política. Mas ali durante mesmo, como counselor, a comunidade inteira ainda não sabia, porque a maneira que eles escreviam, a maneira que eles postavam, isso não deixava muito claro se era optional ou se era optional, né? E claro, para o aluno internacional sempre foi uma coisa assim meio de optional, né? Ficou por um bom momento assim murky, por quê? É optional, mas se você quiser bolsa, é optional, mas se o seu currículo for desconhecido ou se, né? É optional, porém, se você for aplicar para esse programa. E logo depois de 23 começou aquele movimento, começou com o MIT, né? Eu lembro de estar numa conferência onde tínhamos MIT e Caltech, os gigantes do STEM nos Estados Unidos, né? Cada um de uma coast ali, né? E eles conversando e foi feita a mesma pergunta, por que que o MIT voltou a exigir o SAT e por que a Caltech continua optional, né? Era optional, não foi blind como foi com as UCs. O MIT respondeu, nós somos uma universidade de STEM, prezamos pela pesquisa, pelos dados, e os nossos dados demonstram que o SAT é uma ferramenta útil para ajudar a colocar aquele aluno métrico que a gente entende, independente de qual escola, qual currículo, qual país que ele vem. Essa é a nossa resposta. E vocês, Caltech? Nós somos uma universidade de STEM, prezamos muito por dados e pesquisas, e as nossas pesquisas, ou seja, a mesma resposta, só porém para eles os dados disseram que não era uma métrica útil para eles, né? A partir de MIT, depois veio Harvard e veio metade das Ivy League. E hoje, na grande maioria dos cenários, principalmente STEM, principalmente na questão de bolsa, principalmente quando é optional, eu costumo falar que muita coisa que é optional nas applications não é optional, né? Porém, existem universidades sim que deixam bem claro que não olhamos para SAT e outras realmente se é optional. Então, esse é um assunto bem amplo, mas a regra geral é se a universidade realmente deixa claro, e a gente confirmou, né, com o College of Career Counseling que é optional, a gente só envia se essa nota for ampliar, for ajudar a contar a história real daquele estudante. Se for atrapalhar, a gente não envia, né? Agora falando de cronograma, Grade 11 é um momento de reforçar essa prática, esse estudo, né, pro SAT e, quando possível, realizar o primeiro oficial já no final do Grade 11. Novembro, dezembro, para começar a Grade 12 com aquela métrica, com aquele benchmark, né? Porque na Concept a gente faz PSAT, a gente faz Math Test, a gente tem outras métricas para ajudar a gente a saber onde a gente está. É importante usar, né? A partir do PSAT já dá para ter uma ideia de como a gente seria no SAT. Utilizar o Grade 11 para começar a se preparar sério e realizar essa primeira prova no final do Grade 11. Não conseguiu fazer no final do Grade 11, não tem problema, a gente começa em março, né? Grade 12. Temos muitas datas, né, esse ano? Temos março, maio, junho, e vai ter agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então são muitas datas. E aí, né, nessa dúvida de quantas provas eu faço, quantas vezes eu faço todas, não faço algumas, você não pode parecer um fazedor de SAT profissional para ver o que dá ali. Então também não é bom exagerar no número de provas. Assim, a gente faz ali umas 3, 4 provas e, né, organiza o momento que vocês estiverem mais preparados e organiza para fazer, para escolher, né, sendo uma lá no final do Grade 11. Simulado, se preparar para o SAT, vocês podem começar desde o 10º, eu acho. Começo do 10º já dá para começar a ver como é a prova. Aqui na escola a gente faz os PSATs também desde o 8º ano já tem o PSAT. Então vocês já vão começando a entender mais ou menos, né, qual é o formato dessa prova. E os SATs mesmo simulados, legal, ali a partir do 10º, vocês já tem um pouquinho de mais conteúdo, mas mais para sentir a prova, sem se preocupar um pouco muito com as notas, porque vocês ainda não tiveram muito conteúdo. E, né, chegar no Grade 11, no finalzinho, já prontos para fazer realmente o exame. Valeu. E daí, ali pro Grade 12, se tudo andou conforme planejado, a gente já termina o primeiro semestre do Grade 12 com essas provas já feitas. A gente já conseguiu chegar na nota que a gente queria, com 2 ou com 3 provas. Fechou. Vamos focar em todas as outras peças desse tabuleiro
você vai ter esse tempo a mais para isso. Mas e o outro lado, né? Se eu ainda tenho algumas provas, fiz só 2 ou 3, né, no primeiro semestre, continuo com meus passos no segundo semestre e sobrou um tempo lá na frente, o aluno pode tentar mais uma vez subir aquela nota. Como a Pri bem colocou, universidade nenhuma vai gostar de ver 16 SATs. No caso de um estudante querer fazer algo que chama Super Score, falar para a universidade, eu quero que você pegue matemática de um e verbal do outro. Porque eu tirei notas diferentes que compõem uma nota maior do que qualquer prova individual. Eles vão falar, beleza, me mande todas que você fez. E aí, se por aquele baralho de SAT, não realmente conta uma história legal do estudante. Então, a gente tem que pensar nisso novamente, a importância da comunicação. Lembrando que aqui na escola a gente é um centro aplicador de SAT, então todos os estudantes podem se inscrever para fazer a prova aqui, tanto os daqui da Concept quanto das outras escolas. Ótimo. E, bom, pra gente finalizar, Red e Pri, eu queria que vocês falassem, assim, como que eu sei que eu tô indo num caminho certo, que eu tô seguindo uma coisa que faz sentido para ter uma coisa concreta para aplicar no final do ano, no final do terceiro para a faculdade. Ok. Eu vou... Tantas as... realmente. Eu vou reverter, né, aquela questão. Eu sou muito pragmático nessa questão. Se os passos, né, do programa que eu digo essa coisa oficial, mas eu não preciso ser essa coisa oficial. Os passos foram seguidos no sentido de eu usei como ênfase, né, para esse caminho que eu estou tomando essa decisão. Eu me conheço, certo? Eu tive uma comunicação ampla com a minha família, né? Esse caminho que eu estou prestes a escolher, que faz me sentir bem, mas faz sentir bem no sentido de confiança. Eu tirei as notas necessárias, eu frequentei aulas, eu fui exposto a esse tipo de curso, eu conheço a instituição, eu utilizei todos os recursos à minha disposição para entender por onde eu estou me metendo, no sentido de possibilidades, estrutura, questão financeira, o planejamento, quase que fazendo um checkbox, né, de tudo. E no final, curiosamente, no período ali de janeiro, para quem vai estudar fora principalmente, né, de janeiro a abril, quando as respostas começam a chegar, é um trabalho que a gente faz com os alumni do ano anterior. Eles vêm e conversam com a gente, eu recebi essas respostas, essas admissions. Me ajuda minha família a entender para onde eu iria, mas aqui fica mais fácil, porque, como a sua pergunta foi, tudo aquilo que eu apliquei no candidatei já era algo que eu estava me sentindo muito bem, mas não estava só me sentindo bem, tinha coisa da métrica, dos números, dos dados. Então é uma combinação das métricas, dos dados, das aptidões, né, da questão financeira, do que foi parar naquela lista e depois, na hora de se comprometer com uma instituição, no final a gente só vai para um lugar, né? Falando de universidade, né, inicialmente a gente vai só para um lugar, mas se ele foi parar ali é porque ele já passou por um crivo muito seletivo, muito criterioso. Fica chato, se o processo ele é criterioso, na hora de se comprometer fica fácil, porque ela não foi parar ali por acaso. Eu não apontei para uma lista e falei, vou prestar essa coisa, né? Isso funciona muito bem para o Brasil também, né? É importante participar das interações, entender, fazer as provas, participar das aulas abertas, por exemplo. A gente está recomendando, né, que os alunos da FGV tenham essa oportunidade de visitar essas aulas abertas, outras instituições fazem na feira das universidades brasileiras, e tendo aquela confiança você vai ganhando ao longo do processo. Eu acho que confiança é tudo, e então, respondendo sua pergunta ao contrário, eu até ia falar, antes que eu falar da confiança, que quando você percebe que está indo no caminho errado, que tem alguma coisa ali que você precisa ajustar, quando você está muito nervoso, muito inseguro, você percebe que está muito nervoso, muito inseguro, dá um passo atrás, volta, vem falar com a gente. A gente tem aqui na escola, além da gente, tem muitos profissionais que podem ajudar vocês em outros aspectos também, né? Tanto no socioemocional, quanto no acadêmico, os performance coaches que estão lá também ajudando vocês todo dia. E a gente, com toda essa reflexão tão importante para vocês, também a gente está aqui. Então começou a baixar aquela insegurança que está um pouquinho fora, volta, dá um passo para trás, volta, conversa, usa os recursos que vocês têm aqui na Concept para voltar para o trilho. E aí, o ideal é vocês, claro,
sempre com essa, né, a gente conversou muito sobre essa sobrecarga, esse estresse de, né, chegar muito perto dessa decisão, tudo, mas apesar disso, vocês estarem respirando e fazendo o que você tem, com segurança. Bom, Pri, Red, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que, assim, sempre falar com vocês ajuda muito a gente a ter um pouco de mais de clareza, um pouco mais de certeza do que fazer, como se organizar. É muito bom poder ter vocês dois aqui na escola, porque realmente é um processo que, assim, dá muito estresse para os alunos de high school nesse finalzinho de escola. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi muito especial e eu sinto que, assim, tem tanto assunto que a gente poderia falar de college counseling que dá pra chamar vocês várias vezes. Pode ainda. Sem problema. Então, a gente vai ficar muito feliz. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Esse foi mais um episódio do Hall Pass e eu vejo vocês no próximo episódio.